Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha. Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa. Vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, Mas nem existe debate nesse quando sentido. você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas decisões e tal. Porque eles interferem, tá certo? E não pode interferir. Você quer ver, pouco tempo atrás, o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decidiram há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Quer ver a questão da prisão do Daniel Silveira, por exemplo? Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito, que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí é realmente um caso interessante porque assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por palavras minhas, você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso 9 meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada, né, criou a figura do flagrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele à meia-noite. E daí ele ficou preso 9 meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Poder Legislativo. Daí fiquei na minha. Eu imagino que tenha sido porque o Daniel, ele segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente Mas o que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? Eu cheguei em 91. E naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Daí, pessoal, quando existia esses ataques, né? Não, palavras, opiniões e votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que o Congresso fez em 2001? Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça, calúnia, difamação, né? Mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que, quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras, a 9 anos de cadeia, a começando em regime fechado, em menos de 24 horas eu concedi a graça, né? O indulto. Foi uma grande polêmica também. Mas era legal. Tive gente contrário, porque muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com 3, 4 pessoas, vaza. Teve ministros que eu conversei e foram contrários. Você vai arranjar uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu vi um parlamentar, porque eu fui deputado também. E tem muita coisa que eu batia no passado com parlamentar e outros poderes também. É a nossa liberdade. Você no Congresso, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o regime seja tal, paredão para quem não sabe. Você pode entrar com o projeto. O parlamentar, aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, defender o que bem entender.
E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou, no meu entender, o Supremo. Tá? Errou o parlamento, no meu entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso, e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia. E depois eu fiz a minha parte. Vamos botar ele no seu lugar. Porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake neus? Bom, isso é uma questão complicadíssima mesmo, porque eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade, o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas, e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? De vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. Tá, não, então não dá, tá certo, não vai. E, então essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer, de um jornal o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? De não gostar de nordestino, tá? De ser ditador. Fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De 91 até 2010, 20 anos pela frente, né? Eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá em comissões que o cara ia falar lá, abobrinha, daí eu reagia. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá, tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo e chegaram lá para mostrar a verdade deles. Daí viram um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal, tá? Porque tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contra. Não tem nenhum regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o filho da Mira Leitão, né? Foi me entrevistar. E eu tenho um vídeo. Daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou o João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no Marechal Castelo Branco, e dia 15 ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47, ou 46. Tudo de acordo. Nada fora dessa área. Nem ele sabia da história verdade. Ele estava divulgando um livro da mãe dele. Nem ele sabia o que aconteceu realmente 31, 2 de abril, 11 de abril e 15 de abril. Ninguém sabia. Mas o contexto em si acaba
indicando que as coisas aconteciam. Podemos dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que foi um golpe dentro das regras? Ou foi Bem, se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, anulando a sessão de 2 de abril de 64. Foi uma sessão que durou várias horas. 2013? 2013, várias horas. Tá? Eles anularam a sessão de 2 de abril de 64, que foi a sessão que cassou, que tornou vago a cadeira do João Goulart. E eu discursei por 3 ou 4 vezes, sozinho. Todo mundo contrário, né, a favor do projeto, e eu discursando contrário do projeto, todo mundo a favor. Daí, dado momento, eu falei, Lênin apagava fotografias, o nosso parlamento está apagando fatos.